Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos com mais um Pode Constelar. Hoje com uma pessoa maravilhosa que está aqui na minha frente, gente, que vai trazer uma informação poderosa para você, mãe, pai, cuidador, protetor, educadores, porque ela traz uma informação que muitas pessoas não conhecem. Então é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar Suzana Matos. Obrigado, viu, por estar aqui. Muito prazer, muito obrigada. Estou muito feliz com a oportunidade. Obrigada por aceitar esse convite de estar aqui. Privilégio. Sou muito grata também. A gente vai ajudar bastante gente, né? Amém. Esse é o intuito do Pode Constelar, de trazer informações poderosas. E apresenta mais sobre você, porque você tem várias profissões aí, né? Uma empresária maravilhosa. A vida vai colocando a gente nesses caminhos, é não verdade, é? Verdade? É verdade. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Suzana de Almeida Matos. Eu tenho 48 anos. Eu sou formada em Direito Médico e Bioética pela Santa Casa de Misericórdia. E eu acabei de conseguir o meu ingresso na Escola Paulista de Medicina, no mestrado em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular, dentro do núcleo de oftalmologia da Unifesp. Tema do meu projeto de pesquisa, eu tenho um projeto de pesquisa em saúde ocular para a primeira infância, né? E dentro do núcleo de oftalmologia da Unifesp, nós vamos desenvolver uma cartilha com conteúdo educativo, com linguagem didática para as famílias, falando sobre a importância do acompanhamento oftalmológico da criança, né? Desse período de primeira infância. O que acontece? Nós temos muitos materiais educativos existentes com linguagem técnica, tanto para a família quanto para os profissionais. A intenção é que a gente consiga tornar essa informação de fácil acesso e de forma didática, para que realmente as pessoas entendam a importância dos testes, né, de diagnóstico e do acompanhamento oftalmológico. Ou seja, explicando aí em miúdos, quando a criança nasce, muitas vezes essas patologias elas não são visíveis e não são diagnosticadas quando ela nasce. Então é muito importante que seja feito o teste do reflexo vermelho, que é o chamado teste do olhinho, que também é obrigatório, como o teste do pezinho, e que periodicamente ela tenha esse acompanhamento oftalmológico com o oftalmopediatra, com um especialista em bebezinhos. Sim. Porque periodicamente, conforme o olhinho vai se desenvolvendo, algumas patologias começam a aparecer. E é muito importante o diagnóstico precoce para que torne possível essa reabilitação visual, que é muito importante para a qualidade de vida e educação dessa criança. Então, olha a dimensão, a importância desse projeto. E aí todo mundo acho que vai lembrar da história do Thiago Leifert, da filhinha dele que nasceu com retinoblastoma e que não se percebeu assim que ela nasceu, né? E aí ele, acho que foi tirar uma foto, aí ele percebeu um reflexo diferente na imagem, e aí quando foi ver, a filhinha dele já, né, foi diagnosticada com retinoblastoma, que é um tumor. Então, é muito importante, né, esse acompanhamento contínuo, esse alerta às famílias, para que percebam, né, como a criança se comporta, se ela vira a cabeça, se tem alguma coisa realmente incomodando, se é no andar, né, se é na manipulação dos objetos, né, na posição da cabeça. Existem pequenos sinais de alertas que é possível no dia a dia perceber que a criança precisa ser encaminhada a um profissional, né, para que possa ser feito esse diagnóstico, se tem realmente ou não, né, o que tem, às vezes uma criança que tem um espectro autista, o que sabe, às vezes não está relacionado com o olhinho, não se sabe, precisa realmente fazer o acompanhamento periódico. E essa reabilitação visual, ela é de um processo, muitas vezes, moroso, difícil. A minha filha tem 25 anos, ela nasceu com catarata, e assim que me entregaram a Isabela, eu percebi que o olho dela estava platinado. Quando me entregaram, eu girei contra a luz. E aí eu percebi o olhinho dela espelhado. Eu vi que não era o reflexo da luz. O olho realmente estava platinado. Estava diferente o olhinho dela, só um dos olhos. Quando eu saí da maternidade, eu já saí direto para o pronto-socorro oftalmológico. Uau, que atenção. Bate um desespero, porque a pediatra não identificou. Sim. Isso eu tô falando de 25 anos atrás.
Então, quando te entregam a criança, tem que explicar, olha, foi feito o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, tá tudo bem com a criança, você vai precisar fazer o acompanhamento, daqui a tanto tempo retorne ao oftalmopediatra. É muito importante que seja um especialista com crianças. Bom, quando me entregaram a Isabela, fui eu que percebi, ninguém veio me falar. Sim. Né? E a gente não tinha conhecimento nenhum. Assim como a gente, 25 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia que a gente tem. Sim. E também a gente está falando de um cenário aqui na nossa região, né? Você imagina em outras regiões do país, ou comunidades indígenas, que seja. Então, assim, é tudo muito difícil. O acesso à informação, assim, as pessoas sabem do teste do pezinho, mas não sabem do teste do olhinho, né? Bom, me entregaram a Isabela, eu passei a noite em claro, num desespero, porque o médico falou, olha, isso é catarata congênita, eu vou te encaminhar para o especialista e aí você faz o acompanhamento. E é uma forma fria de te comunicar, mas o que é isso, né? Ela vai ficar cega? Quer dizer, eu participo de um grupo de mais de 200 famílias com crianças com patologias oculares. Até hoje, o problema é desinformação. E as informações, assim como qualquer especialidade, informações desencontradas. Pode ser qualquer especialidade. Você sempre tem um médico que fala uma coisa, outro médico que fala outra, médico. Então é tudo muito difícil. E algumas condutas diferentes, né? Um médico que prefere operar a criança mais rápido possível, né? Que é especialista em operar aquele olho bem pequenininho. Outro médico prefere esperar. Um médico prefere colocar logo a lente intraocular, né? Extrair o cristalino, colocar uma lente para estimulação visual. Outro médico prefere esperar, porque o olho da criança é muito pequenininho. Então, cada médico tem uma conduta. E, lógico que cada caso é um caso, né? Cada criança precisa ser avaliada conforme, né, a sua patologia, o estágio que está. Então, assim, isso é muito delicado, mexe muito com o emocional das mães. Passa no médico, diz uma coisa, passa no outro médico, diz outra coisa. Isso quando consegue acesso ao oftalmopediatra. Porque às vezes essa mãe já demora para conseguir o especialista, que é o oftalmologista. Sim. Que tem a especialidade dele é catarata senil, é de idoso, não é de criança. Então, esse profissional ele vai ter uma dificuldade em promover um tratamento precoce. Sim. Né? Ele vai esperar que a criança desenvolva um pouquinho, que o olhinho esteja maior. Isso acontece muito. Estou falando de outras regiões, por exemplo. Né? Mas mesmo aqui, por exemplo, a gente recebeu um caso no grupo que a gente participa, de uma família no Rio de Janeiro que não estava conseguindo acesso a especialista. No Rio de Janeiro. Não estava conseguindo acesso a especialista. E aí, às vezes, problema com convênio médico. Também, olha, não tem no plano, e esse médico não quer operar agora, ele quer esperar, mas eu não concordo, porque precisa cuidar logo da minha filha, ela vai ficar cega. Então, é aquele desespero. Você imagina, essas mães com depressão pós-parto, sem entender nada, sem saber o que pensar, e outras coisas acontecendo, como, por exemplo, assim, famílias que culpam as mães, sabe? Ah, mas essa criança nasceu doente porque você não se cuidou. Sim. Ah, mas esse problema aí no olho dessa criança é porque você, o meu filho, por exemplo, umas sogras que falam, meu filho não passou isso pra criança. Isso. Então, assim, é muito difícil. Bullying também, muita gente, sabe, tirando sarro das crianças. É chocante a situação. Até hoje, eu tô falando de 25 anos, é uma jornada de 25 anos que minha filha passou, né? Sim. Que eu passei com a minha filha, o nome dela é Isabela. E ainda tem isso no hoje. Até hoje, né? Se você parar para fazer uma avaliação, assim, de toda a sua jornada, quando você esteve num posto de saúde, num hospital público ou num hospital particular, aonde você se lembra realmente de ter visto material educativo, cartazes, informação. O que mais veio com informação, bagagem que veio maior mesmo, foi a repercussão que teve com o Thiago Leifert, a minha opinião. E quando você conversa com as pessoas, é isso mesmo. Ah, eu me lembro do caso. Aí elas começam a entender do que a gente está falando. Sim. Que teve muita visibilidade. Muito distante, né, essa informação. No meu caso, recapitulando um pouquinho, saí da maternidade, fui para um socorro oftalmológico, e aí, olha, eu vou te encaminhar para um especialista, ela tem catarata, é uma pacificação do cristalino. Eu tô falando de catarata, mas existem uma série de outras patologias oculares. Vou dar o exemplo da Isabela, que foi só no olho direito. Fui para o primeiro especialista, 25 anos atrás, oftalmologista, não oftalmopediatra. Né? Eu não opero olhinho de criança.
vou te encaminhar para outro, que encaminhava para outro, que encaminhava para outro. 11 oftalmologistas, ninguém queria pegar o caso da Isabela. Sim. Por falta de conhecimento. E eu tinha 22 para 23 anos, era uma menina. Então, você imagina, sozinha, peregrinando sozinha, porque eu era mãe solo. Sim. A minha mãe me deu muito apoio, então éramos minha mãe, eu e a Isabela. E eu cheguei a ouvir de um dos oftalmologistas assim, mas essa menina vai ter um afundamento nessa região aqui, ó, na estrutura óssea. Porque como não entra luz, então o olho não tem um estímulo para crescer, para se desenvolver. Então isso aqui vai ficar comprometido. Olha o que eu ouvi. Meu Deus, minha filha vai ficar deformada? De um oftalmologista na época. Bom, aí o oftalmo que resolveu cuidar da Isabela, ele é especialista em catarata senil. E o tratamento dela foi muito complicado. Muito difícil. Demorou 1 ano para fazer a primeira cirurgia. Foi colocada uma lente intraocular. O olho dela passava por constantes processos inflamatórios. A lente deslocou, cravou na córnea e ela quase perdeu o olho. E que foi a 5ª cirurgia dela. Então, agora voltando num outro tema, você imagina para uma mãe ter uma jornada de consulta, exame, retorno. E aí você tem os testes de estimulação visual que são feitos em casa, né? E muitos procedimentos, faz um tratamento, faz uma cirurgia, passa pomada no olhinho, passa colírio. Porque você manda a criança para a escolinha, na escolinha não vão fazer isso. A criança tem que ficar em casa, porque para passar pomada no olhinho da criança, quem que vai passar é a mãe. E aquele controle daqueles horários, e a criança coça o olhinho. Então, você imagina, você tem uma lente intraocular e a criança fica aqui apertando o olhinho. Então, é difícil esse monitoramento, esse acompanhamento. No caso da Isabela, na escolinha, a escolinha me ligava, vem buscar a Isabela, porque a Isabela tá com o olhinho vermelho, e ela chorando, e esfregava o rostinho no travesseiro, com dor. E aí eu tive que desistir da minha carreira profissional. Minha primeira faculdade foi hotelaria. Na época eu era assistente do controller do Hotel Intercontinental, fiz uma entrevista em inglês. Estava fazendo faculdade de hotelaria, tive que interromper, depois eu retomei, consegui terminar. Mas assim, você quer estudar, você quer trabalhar, você quer construir uma jornada. Só que como mãe solo, eu tive que fazer escolhas. E eu vejo no grupo essas mães passando por isso. O marido indo embora, deixando a mãe na mão, e a mãe precisa de dinheiro para comprar os óculos, para comprar o remedinho, e é o retorno, então ela não consegue essa tenacidade, né? Não consegue se estabilizar no emprego, porque toda hora ela tem que sair, porque o tratamento tem uma rotina muito intensa do olhinho, normalmente. Isso quando você tá conseguindo fazer o acompanhamento da criança. Porque muitas mães desistem. Porque é tão puxada a rotina, e às vezes elas não têm dinheiro para isso, ou não têm tempo, ou não têm estrutura, não têm condição, às vezes nem emocional, e desiste do tratamento. Então, é muito delicado. De novo, a gente tem um grupo de mais de 200 famílias com crianças com patologias oculares. A gente chega a chorar, porque vê a situação das mães desempregadas, sem dinheiro, abandonando o tratamento, não consegue um médico falou uma coisa, outro médico falou outra, e agora, gente, a minha filha vai ficar cega, e a gente só descobriu agora, e será que ainda dá tempo? O que vai acontecer com o olhinho dela? Então, a gente dá muito apoio emocional para essas famílias. A minha intenção é montar um instituto, né, em saúde ocular para a primeira infância, para que a gente possa prestar esse apoio, essa assistência. Mas você vê 25 anos depois, né, que a Isabela nasceu. Então, depois de viver tudo isso, essa jornada, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Comecei a fazer trabalho voluntário, fiz o curso de agente de saúde ocular, e aí eu comecei a fazer pesquisa. Escrever, pesquisar. Fui aprender, porque como toda especialidade, né, você passa numa consulta com um especialista, e você não tá entendendo nada do que aquele especialista tá dizendo. E você não sabe nem que perguntas fazer. Porque é tudo tão diferente, né? Saúde ocular na primeira infância, oftalmo, pediatra. Não, mas que tratamento é? Capsulectomia? O que é isso? Você vai fazer o quê no olho do meu filho? Tá, mas quanto tempo? E fica em casa. E tem que voltar quando? E que exames? E aí aí esse plano cobre, se não, aí demora, né? Às vezes no sistema público também. Como a gente ouve falar de todo tipo de tratamento. Mas com a criança, em primeira infância, é algo muito específico. É muito complexo tudo isso, né? O olho é muito pequenininho. Deixa eu te fazer uma pergunta, Suzana. Você tá contando a história toda.
quando que essa mãe, ela consegue ter esse exame grávida? Tem como saber se esse bebê já vem com problema? Existem alguns testes genéticos, né? O que a gente fala muito no projeto de pesquisa é a importância do planejamento familiar, que é muito utópico a gente falar de planejamento familiar nesse país, mas veja, é muito importante, porque a gente vai falar o quê? De imunização, né? De um teste genético para saber se tem algum caso na família. É possível ter um diagnóstico também através desses exames com a gestante, mas às vezes não aparece. Então, e às vezes a própria mãezinha não tem acesso a esse tipo de exame, né? Às vezes é um acompanhamento, quando faz um acompanhamento adequado. O primeiro teste realmente diagnóstico e ideal é quando a criança nasce. Ah, entendi. Que é o TRV, o teste do reflexo vermelho. Mas não pode depender desse teste. Você tem que fazer testes periódicos, o acompanhamento. Tem que levar realmente ficar a criança. Atento, né? Tem que ficar atento e tem que levar a criança realmente, porque muitas vezes vai precisar não é só a olho nu, né? Você precisa realmente desse acesso a equipamentos, né, de especialistas para que eles possam fazer esse diagnóstico. E muitas vezes em qualquer suspeita, pode ser que precise fazer uma sedação sob narcose, por exemplo, conduzir a criança, né, a um centro cirúrgico para que possa medir a pressão. Às vezes é algo mais delicado, né? Sim. Então, o que acontece? As mães não sabem disso, nem sabem desse teste do reflexo vermelho. A gente está desenvolvendo agora um projeto importante, que eu comecei no mestrado agora, que é um material educativo, uma cartilha com linguagem didática para a família. O meu planejamento, assim, meu sonho é desenvolver esse material para que ele tivesse uma amplitude nacional, para que chegasse ao sistema público e particular de saúde. Uau. Com uma linguagem didática, né? Para que as mães entendam, mas os profissionais também saibam transmitir as informações de uma forma humanizada, sabe, atenciosa, acolhedora, porque a mãe precisa desse acolhimento. Sim. As famílias, e eu acho que a própria comunidade, né, a gente sente falta disso em todas as especialidades. Às vezes chama um médico de açougueiro, não se trata uma mãe assim, principalmente uma mãe, né, acabou de sair da maternidade com depressão pós-parto, com dificuldades financeiras, e pessoas realmente que precisam dessa assistência. Como que eu ia imaginar, gente, o que era isso? 25 anos atrás, você não tinha nem internet, você não tinha nada disso, essa tecnologia. Mas essa tecnologia chega para quem hoje? Ainda que você tenha internet, ainda que você tenha TV, você tenha essa divulgação, ela chega para todo mundo. Então, de novo, a nossa região aqui é muito favorecido. E ainda assim, e olha lá, verdade, sabe? Porque eu fiz uma entrevista no interior do Maranhão, com uma mãezinha no interior do Maranhão, e ela viajava muitas horas para chegar no primeiro oftalmologista, não o primeiro oftalmopediatra, sozinha. E ela teve que largar o emprego. E foi muito difícil, porque era o segundo filho dela, então ela já vinha com um trauma da forma como ela foi tratada pelos especialistas da primeira gestação. Então ela conta toda uma história que ela jamais poderia imaginar que ela vivenciaria sozinha. Porque o marido já tinha ido embora, já tinha abandonado e o tratamento continua. Então, quem é que leva essa criança enquanto a mãe precisa trabalhar? Precisa de um apoio, né? Precisa de uma assistência da família, que a família também preste esse apoio psicológico à mãe, né? Para que ela não desista do tratamento. Então, é uma rede, né? Sim. Que de quem está dentro de casa para prestar esse apoio, né? Essa interação. Mas, olha, são 25 anos. Então, a gente sente essa carência de informação e as mesmíssimas dificuldades financeiras, né, estruturais e ainda, assim, como o ser humano surpreende a gente, como que a gente recebeu histórias esses dias que é revoltante. O pessoal pega a imagem da criança com a deficiência visual e ri e faz brincadeira, sabe? E humilha as pessoas, fazem piadas. Quer dizer, a gente não tem a menor condição de ver isso, a gente precisa de mais respeito. Então, a situação delas psicológica é muito ruim, é muito difícil. E a gente tá ali, dando esse apoio, sabe? Elas têm com quem conversar. Então, a gente percebe que a função do próprio instituto seria uma contribuição
maravilhosa e precisa mesmo, até para você gerar um banco de informações, acompanhar essas crianças, ainda que fosse um agente de saúde que vai na casa dessa família, que vai ver se essa criança está realmente fazendo esse acompanhamento, porque se ela não tiver uma reabilitação visual adequada, precoce, o que vai ser da educação? O que vai ser do resultado dessa criança em relação à educação e qualidade de vida e a perspectiva dela, né? E aí, um ponto que eu abordo também na pesquisa é a própria judicialização da saúde. E lá no grupo, a primeira coisa que falam, não fez a cirurgia? O convênio não tá bancando isso? Não, então processa. Processa. Não, tem um olhar na causa, né? A primeira decisão, né? A primeira coisa que as pessoas respondem é, não, entra com uma ação. Saber tudo muito burocrático, não, então vamos entrar com uma ação. E a criança ali esperando, né? Alguma perspectiva desse tratamento. Por isso que é muito importante ter um núcleo de apoio, né? De assistência, que saiba os meandros, que saiba o caminho das pedras. Não, nessa região tem um especialista aqui, você fala com tal pessoa, aqui tem informação, a gente vai até você. E eu acho que estruturar isso muito bem, né, para que a gente consiga trabalhar nessa causa. Eu tenho uma discussão no meu mestrado, fala, por que a gente não tem tanto investimento? Por que a gente não tem tanta informação? Porque os números no remediativo são muito maiores do que no preventivo, né? Quantas crianças você não tem que distribuir óculos, né? Você tem que fazer cirurgia, quer dizer, a atenção é toda voltada para o remediativo. Os institutos, o resultado do trabalho dos institutos é apagar incêndio mesmo. Não é o preventivo. Mas o preventivo é muito importante. A gente não pode deixar isso de lado. É a origem, é o tempo que você tem, de recuperar a visão da criança, de gerar esse alerta em tempo hábil, de trazer esse resultado. Suzana, deixa eu te perguntar, tem muitos casos ou isso é raro? Não, tem muitos casos. E o que muito faz frequente com que isso aconteça? Provavelmente virose, do que eu acho que foi o meu caso. Eu tive uma febre assim de 40 graus no primeiro mês de gestação. A gente não tem caso na família, passei muito mal realmente. Às vezes é um problema relacionado à imunização, quer dizer, é uma diversidade não de... Não teve ainda um olhar para descobrir porque normalmente é alguma coisa relacionada, sei lá, toxoplasmose, algum contato com alguma doença. O meu tinha dado IgG alto e IgM negativo, ou seja, eu não tinha doença, mas eu havia tido contato com alguma patologia, entendeu? Com alguma doença, né? Com algum vírus, digamos assim, melhor dizendo. Então, por isso que esse material educativo, ele seria muito importante para ser distribuído no pré-natal e no planejamento familiar, do sistema público e particular de saúde. Então, um pouquinho do que a gente estava conversando agora há pouco, essas rodas de mães, esses grupos de mães, né, que se reúnem nas unidades de saúde para aprenderem sobre o parto, sobre como trocar fraldinha, como cuidar do bebezinho. É nessa hora que ela presta atenção, porque é aí que ela vai saber como vai ser o parto, né, como vai ser o tratamento, o acompanhamento, a vacinação. É o momento que ela mais presta atenção sobre isso. É onde mais vai chamar. Não me interessa. É porque vai falar do teste do pezinho, já vai falar do teste do olhinho. Sim. Porque todo mundo ouviu falar do retinoblastoma, do caso do Thiago Leifert. Mas agora, essa mãezinha, será que ela vai lembrar disso? Será que ela assimilou que é o TRV, o teste do reflexo vermelho? Porque ela viu o Thiago Leifert falando, ela viu na televisão, não, mas agora ela tá ali numa roda de gestantes, ali na unidade de saúde, certo? Recebendo essa assistência, naquela aulinha, aprendendo tudo. Sim. Então agora ela vai prestar atenção, muita atenção, né? Porque ela tá preocupada com a carteirinha de vacinação, ela tá preocupada no momento que a criança nasce, né? Se vai ser parto normal, como é que vai ser. É a hora que ela tem que escutar e vai chamar atenção realmente. Então esse material tem que chegar lá. Bom, voltando só mais um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Eu fiz o curso de agente, aí eu decidi, vou fazer trabalho voluntário, é uma causa, né? Você fica pensando tudo que você vive, porque é um aprendizado. Você tem que cuidar do seu filho, vira uma rotina médica muito intensa. E aí eu fui fazer o curso de agente de saúde ocular, aí eu comecei a escrever. Desenvolver um projeto de pesquisa, que isso não tem fim, né? Você tá sempre se atualizando. Sim. E aí eu resolvi fazer a minha faculdade de Direito. E a minha ideia
era trabalhar com política pública, com regulação, não no contencioso. Eu não queria me especializar em direito penal, direito tributário, direito civil. Eu queria fazer direito médico, eu queria estudar política pública. Eu cheguei até a sugerir na minha faculdade, por que a gente não traz uma pasta aqui dentro da faculdade, de horas complementares, que seja, para estimular os estudantes de direito a desenvolver projetos sociais, uma causa social. Porque parece fábrica de diploma. Todo mundo estuda para ser advogado. Tem um advogado em cada esquina. O que a gente vai fazer de transformador aqui dentro? Então, eu fui estudar, não para me manter, eu fui estudar realmente para me preparar para esse projeto, para essa ação, para esse sonho, para esse legado. Com certeza. E eu era a única na faculdade que estava estudando para isso. E aí, eu desenvolvi uma apresentação do meu projeto de pesquisa e encaminhei para uma universidade na Argentina, para o presidente de uma universidade. Eu me lembro que era um domingo, eu estava trabalhando home office, porque aí eu já era autônoma, desde pequenininha a Isabela, precisei trabalhar para mim. Eu estava dentro da sala de casa num domingo trabalhando, aí minha filha sentada no sofá, eu falei, você não sabe o que eu fiz? Eu acabei de mandar a apresentação do meu projeto de pesquisa para o presidente de uma universidade na Argentina, que tem um curso de políticas públicas na área de saúde internacional, reconhecido pela Unesco, em dólar, caríssimo. Já pensou se eu ganho bolsa? Isso foi num domingo. Quando foi terça-feira, eu recebi o e-mail dele. Parabéns pelo seu projeto de pesquisa, estou concedendo bolsa integral para sua especialização. Ai, nossa, gente, eu tô no caminho. Então, Deus tá abençoando. É isso, né? Porque é um sinal. É um sinal. Tá me puxando. Rápido demais. Vem que você tá no caminho, entendeu? E aí, eu comecei esse curso, terminei esse curso e eu tava no 5º ano de Direito. Então, você imagina, eu montei a minha empresa autônoma. Então, eu trabalhava pra mim, sustentava a minha casa sozinha. Aí eu estava no 5º ano da faculdade de Direito, eu ganhei esse curso de especialização e terminei, consegui concluir, meu certificado é reconhecido pela Unesco. E depois disso, eu fui fazer Direito Médico e Bioética, na Santa Casa de Misericórdia. E quando um pouquinho de bioética dentro do meu projeto de pesquisa, quando a gente fala em futuras gerações, por exemplo, o que o preventivo pode contribuir para as futuras gerações, né? Que foi um pouquinho, está relacionado à pergunta que você fez. Preventivamente, como eu consigo saber que eu posso ter um filho, né? Com aquela patologia, sabe? E o impacto disso na educação, a repercussão disso, né? Porque uma criança que ela tem uma boa formação, que ela tem qualidade de vida, quer dizer, qual é o reflexo disso para as outras gerações, né? Sim. Do resultado dela. Então, a gente explora muito esse tema de bioética dentro do meu projeto de pesquisa, mas eu percebi que o curso de Direito Médico, ele me ajudou, mas era desfocado ainda, né? Era um curso para preparar advogados, né? Para o contencioso, vamos dizer assim, né? Para trabalhar com planos médicos. Então, ainda não estou no caminho, eu preciso de algo mais específico. E aí, eu vi um edital da Escola Paulista de Medicina em Tecnologia, Gestão e Saúde Ocular. Ai, eu falei, esse curso é maravilhoso, dentro da oftalmologia da Unifesp, é isso que eu tenho que fazer, é esse mestrado que eu tenho que fazer. E eu esperei 2 anos o edital ser publicado, e eu ligava todo mês para a Escola Paulista de Medicina. Já saiu o edital? Se a Bárbara vir esse vídeo hoje, ela vai lembrar de mim. A Bárbara não me aguentava mais. Já saiu o edital? Porque eu quero me inscrever nesse curso. Quando saiu, eu só estudava para construir esse projeto. Eu fiz 4 reuniões com uma médica da Unifesp, me preparando para me inscrever no edital, né? E aí eu consegui aprovação, depois eu passei com a entrevista com o comitê de ética, né? Agora eu estou fazendo a inscrição no CEP, que é a Plataforma Brasil, para pedir autorização para fazer pesquisa com seres humanos, e está aprovado o projeto, né? É construir realmente uma cartilha com material educativo para a família, né? Para prestar essa assistência, e vai ser distribuída na pediatria. Mas com a chancela da Unifesp, o que eu quero é tornar esse projeto muito maior, um alcance muito maior. A gente precisa fazer isso dar certo. Não importa os números. E vai dar certo. Não importa, os números são muito maiores no remediativo, vamos dizer assim, né? Não importa, a gente tem que ter esse olhar para o preventivo. É imprescindível. E alguém tem que erguer essa bandeira, né? Então, como caiu no meu colo realmente essa missão... Porque você passou por isso, né? Passei. Você pegou toda essa referência dentro da sua casa
E você foi a fundo, que muitas pessoas não vão a fundo daquilo que passa. Então é uma missão, né? Como você mesma disse, é um propósito. Olha, eu trouxe, né? Os óculos da Isabela. Não vou chorar. Não vou chorar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó. Os óculos de quando ela era bebezinha, que eu sempre mostro, que tem um arinho para prender aqui na orelhinha. E aí, o que é interessante também, eu tô escrevendo um livro sobre saúde ocular em primeira infância. E claro que eu vou entrevistar algumas famílias, vai ser um trabalho super importante, sabe? E aí eu trouxe aqui só para te mostrar que eu escrevi. Ela usa hoje, ela também. Ela usa óculos por miopia, mas assim? ela não tem, ela tem visão monocular. Ela perdeu a visão do olho direito. Então os óculos que ela usa é por causa do esquerdo mesmo, porque ela tem miopia. Mas esses óculos, olha, essa lente do olho direito, você vê que ela é bem larguinha, bem grossa. É uma lente para estimulação, realmente, com um grau muito elevado, né? Para estimular a visão do olho direito. Mas, infelizmente, o tratamento dela foi bem mal sucedido. E aí ela perdeu a visão. E eu escrevia diários, né? Já desde do pré-natal, eu escrevia eu tenho todos os diários de todo esse período de tratamento. Então, era meu companheiro, né? E eu quero usar isso para o meu livro. Esse dia a dia, esse desabafo. E eu leio, assim, eu me emociono. Em muitas páginas que eu abro, eu não acredito que eu escrevi isso. Porque são tantas informações do dia a dia de uma mãe. Como ficou emocional, como foi na consulta, como o médico tratou essa mãe. Então, a minha intenção é abrir esses diários. Esse é o primeiro. Esse é do primeiro ano dela, né? Mas tem o do pré-natal e tem vários. Eu tenho uma coleção, assim, do dia a dia, do tratamento da Isabela, que eu quero usar para escrever esse livro. Eu já tenho um terço do livro. Que você fez. E se você traz uma informação também poderosa para quem está em casa. E relembrar o tratamento dela. Sim. Isso vai me ajudar muito, não é? Esse dia a dia. Eu acredito que essas mães escrevam também. Não, então, é isso que é a informação que você está passando para as pessoas que estão em casa para escrever a história. Porque a nossa mente, ela não tem capacidade de guardar informações. Até para você prestar contas para o médico. Vamos dizer, como está a rotina, né? É muito importante anotar. Mas vira um instrumento, assim, vira teu companheiro, né? Sabe, você desabafa com teu diário, você escreve, é muito difícil. Isso internalizou em você, que hoje você está transbordando isso, ajudando outras pessoas. Quando eu era criança também, eu usei óculos desde pequena. O meu sonho era não usar óculos. Eu tinha um sonho. Eu fui operar, eu já era adolescente, quando eu operei de miopia, né, o astigmatismo, e eu não enxergava nada mesmo. Era assim, tudo era embaçado. E aí, quando eu tive a oportunidade, né, de operar, o médico até falou pra mim, né, o cirurgião ótimo, maravilhoso, lá de Ribeirão Preto, ele falou assim: Meire, você vai operar, vou te operar. Ele me operou pelo plano, e ele falou assim: você vai usar óculos. Quando você chegar ali nos seus 40 anos, você vai usar óculos. E eu falava assim: não, nunca mais eu vou usar depois dessa cirurgia. Porque quando eu fiz a cirurgia, eu comecei a enxergar perfeitamente. Então, assim, eu via as cores, a vida nas coisas que eu nunca tinha visto. Então, é como se eu estivesse nascendo, sabe? Um olhar novo para coisas que eu nunca imaginei que tivesse cores tão vivas. E quando eu operei, depois dos 40 anos, foi chegando aos 40 anos, eu vi que eu fui perdendo a visão novamente. E aí hoje eu uso, né, para trabalhar um óculos para o computador e um óculos para viajar. E toda vez que eu coloco o óculos, eu lembro desse momento, porque marca, né? De lembrar, poxa, eu não usava óculos. Sem dúvida. A minha infância toda eu usava óculos, que eu vivia ferida aqui, ó. Porque, como você disse, antigamente não tinha esses cuidados, né? Aqui, ó. Me machucava, ficava fundo aqui, ó, antigamente. E eu usava. Achava que a vida era aquilo, né? Com óculos. Você vai se habituando, né? Depois que eu operei, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho, né, as dificuldades por conta da idade. Que o médico falou que é normal, que é natural, né? A gente vai perdendo essa visão. Mas é tão bom quando eu coloco o óculos, por exemplo, para dirigir, que eu consigo enxergar as cores nitidamente, eu consigo enxergar as placas, eu consigo enxergar as luzes, consigo enxergar para poder seguir. É o teu bem-estar.
Você sabe e é necessário, né? Tem uns vídeos interessantes de bebezinho, quando coloca os óculos. Sim. Já viu? Já. Da reação. Choro de ver. Que faz assim, meu Deus, aquela alegria da felicidade, né? Parece que tá descobrindo um mundo novo, realmente. Esses vídeos são emocionantes, eu já vi vários assim. E eu me lembrei de uma situação também da Isabela. A Isabela passava por testes, por provas de lente. Lente de contato mesmo, lente rígida, como essa, sabe qual é? Sei. E a Isabela tem, né? Mas na época pequenininha já tinha microftalmia, um olho menorzinho que o outro. E o formato dele, meio ovalado, não tinha o mesmo formato que o outro olho. Então era muito difícil assentar a lente. E é um sofrimento para a criança essa rotina, teste, e aquele suporte emocional que a mãe tem que dar para a criança. O que eu fazia com a Isabela? Eu queria que a Isabela confiasse em mim. Então, se ia doer, eu falava que ia doer. Ao meu modo, né? Do meu modo, eu falava para ela, mas assim, eu queria que ela entendesse o tratamento, a importância do tratamento, que ela confiasse em mim. Se eu falava, vai acontecer isso, eu precisava ser transparente com ela, verdadeira. E é difícil você fazer isso com uma criança, porque você quer proteger a criança, mas mentir, né, pra ela. A confiança do médico-paciente, do paciente com o filho é muito importante. E veja, havia uma preocupação com a estética. Então, justamente porque ela tinha microftalmia, o olho dela era um pouquinho azuladinho por constantes processos inflamatórios, o globo ocular foi sofrendo uma modificação na sua estrutura. E aí, um médico recomendou uma prótese ocular. E aí, a gente foi fazer a prótese. E foi super trabalhoso, né? Eu acompanhei toda a fabricação da prótese para ficar igualzinho outro olho. Ensinaram a Isabela a colocar. E aí, começou uma rotina na escola, porque o olhinho ressecava. Então, ela tinha que ficar saindo da sala de aula para ir até o banheiro lubrificar para colocar. E é uma prótese. É grande, então dava trabalho para a criança, para encaixar o globo ocular. Ela tinha nessa época? Eu acredito que ela tivesse menos de 10 anos. Nossa. Então, o olho dela já estava assim. E nessa época da criança, ela sofre muito bullying na escola, né? Enfim, as crianças não tem limite. O diferente assusta, né? Isso. Então, para ela incomodava muito, porque o pessoal realmente mexia com ela. E aí, ela desistiu da prótese, porque ela cansou de disfarçar, sabe? De se preocupar com a opinião das pessoas e o quanto aquilo era trabalhoso para ela, desgastante. Ter que ficar saindo da sala de aula para encaixar. E até fazer isso na frente das pessoas, no banheiro, na escola, era muito difícil. E aí ela desistiu. E aí eu tive que ensinar a Isabela a argumentar, vamos dizer assim, a se defender. Porque ela voltava chorando para casa e ela não tinha vontade de ir para a escola. Não, porque o pessoal me chama disso, me chama daquilo, tem vários nomes, né? Ainda fazem isso muito nas escolas. Então... Infelizmente. Algumas coisas que eu aprendi, assim, que me fizeram muito bem pra gente, que eu achei que contribuiu muito. Eu fazia terapia. Eu acho que a terapia é muito importante para uma mãe, esse apoio psicológico. E eu me lembro de uma psicóloga que estudou, que aprendeu que a câmera, na época a câmera fotográfica, quando você dá na mão de uma criança, compensava psicologicamente essa falta de visão. Então, assim, a gente foi levava a Isabela para workshop de pintura, levava a Isabela para surfar, ela estava sempre ocupadinha, sempre fazendo coisas que fizessem ela feliz, que distraíssem, ela gostava muito de pintura, muito de fotografia. Eu acho que a arte é muito saudável para o psicológico, para a mente, mas eu tive que me preparar para preparar a Isabela, eu precisei de apoio psicológico. Depois a Isabela precisou de apoio psicológico e psicopedagógico, porque essa limitação visual ela teve um impacto no resultado, na educação. Então, só no colégio, no 2º ano do ensino médio, descobriram que ela precisava fazer prova com letra aumentada, que ela tinha uma limitação, que ela se sabotava na hora de fazer a prova. Então, o professor precisava ler a prova, aí ela conseguia responder. Então, quando alguém lia a prova para ela, aí ela saía melhor. Sim. Então, foram feitos vários testes, acompanhamento psicopedagógico para entender
algumas limitações e o impacto na educação. E a Isabela tinha visão monocular, mas enxergava. Sim. E mesmo assim, ela teve um declínio. E aí ela se sentia incompetente, ela se culpava. Eu sou uma péssima aluna. Olha minhas notas. E aí depois que a gente conseguiu esse apoio dentro da escola. E ela passou por bons colégios. E aí no último colégio tinha uma estrutura realmente para fazer esse diagnóstico, esse acompanhamento. Aí que eu fui aprender, nossa, eu não sabia. Você então passou por tudo isso, né? Então você tem uma bagagem muito grande para poder ajudar outras e famílias. essa assistência, ela vem da comunidade, ela vem dentro de uma igreja, ela vem dentro de uma escola, porque a gente, como mãe, a gente não sabe o que eu vou perguntar, eu não sei o que eu vou perguntar, eu não sei o que a criança precisa, onde está esse aprendizado, do que realmente a criança precisa para o resultado dela, né? E quais as outras limitações associadas, como, sei lá, autismo, a gente não entende. Então, assim, e a gente tá falando da gente aqui, mas essa mãezinha, sabe, no interior do Maranhão, que é outra região mais afastada aí, o que ela tem de acesso? Suzana, e você tem uma comunidade, umas pessoas que te seguem e você passa essas informações? A minha intenção agora é criar um instituto, né? Eu já tenho um projeto já desenhado direitinho pra gente poder começar esse trabalho. A gente está nesse grupo de mães, como eu te falei, no WhatsApp, então a gente interage bastante com as mães ali. Tem um perfil também nas redes sociais, mas agora, o que no meu entendimento, eu acho que isso é muito importante, por mais que as pessoas precisem dessa visibilidade na mídia, de artistas, tudo isso tem um impacto, tem um resultado, é imprescindível, mas no meu entendimento, eu precisava de alguém que tivesse uma carreira acadêmica, eu precisava estudar, eu precisava aprender, até para você conversar de profissional para profissional, sim, sabe? Então, eu venho de uma jornada, assim, agora eu ingressei no mestrado, e eu já estou me preparando porque eu quero ir para o doutorado, e aí eu quero ir para fora do país, eu quero fazer uma especialização, e eu quero ir para congresso, eu quero levar essas pautas, porque a gente precisa discutir isso. Sim. Eu quero ver o que tem lá fora também, porque não é patologias oculares, não é só no Brasil, não é exclusividade no Brasil. Então, assim, o que a gente tem lá fora de especialistas, de universidades, de tecnologias, para que a gente possa ter essa integração? Eu tô falando como mãe, sim, né? Como mãe e como uma estudiosa, procurando me especializar, e a intenção é que a gente possa veicular isso, mas que eu também esteja preparada. Então, a minha ideia é não parar de estudar, é estar sempre me atualizando, porque aí você também tem uma integração com bons profissionais. Poxa, eu tô dentro da Unifesp, eu tô ali com os melhores, vamos dizer assim. Então, assim, se eu tiver dúvida, eu não sei o que falar para essa mãe, mas eu tô do lado dos mestres, de grandes professores, e isso, para mim, essa assistência é muito importante, porque eu não sou médica. Né? Eu tenho formação jurídica, eu fiz curso de agente de saúde ocular e tenho a minha experiência como mãe. Então, eu entendo que eu tenho, sim, que me preparar para ter essa, sabe, propriedade naquilo que eu tô falando, né? Então, eu quero lançar esse livro e o que mais a gente pretende estender de contribuição. Eu acho que agora a próxima etapa é, sim, eu continuar estudando e é o instituto. Isso é imprescindível, porque ali você vai ter uma estrutura realmente desenhada, profissionalizada, especializada para isso. Como a gente vai atender essas mães? Como a gente vai ajudar? Porque você não pode sair soltando qualquer informação. Sim. Eu não sou médica. E até os médicos tomam cuidado com isso. Porque cada caso é um caso, tem que olhar a criança, tem que olhar os exames, tem que entender o histórico daquela criança. E por isso que também é bom anotar, a mãezinha anotar. Né? Porque às vezes troca de profissional, ele quer entender como foi o caso daquela criança, tem que anotar, eu acho importante. Muito importante. Essas mães, elas desenvolvem brinquedos de estimulação visual em casa. É a coisa mais linda o que elas mandam. Livrinhos, materiais assim com luzinhas coloridas, sabe? Elas começam a buscar, né, como poder ajudar ali elas são no ambiente. Grandes educadoras.
elas vão começar a perceber isso, que elas estão aprendendo e que elas acabam sendo também instrumento disso, porque cada mãezinha que vai entrando, ali elas já aprenderam muita coisa, elas já trocaram informação, Com certeza. Então todo mundo pode ajudar todo mundo, então eu também me sinto como elas. Sim. Qual a diferença? É que aí eu resolvi pesquisar, me formar, me preparar, estudar, Sim. então eu ainda tenho muito que aprender e sobre todas as atualizações, né? Tudo que existe hoje de tratamento, essa interação é muito importante, né? Com, o que os profissionais hoje têm de contribuição? Peraí, eu não estou mais estacionada lá atrás 25 anos, então a gente tem que estar sempre se atualizando e eu não posso emitir algumas opiniões, por exemplo, né? Uma discussão que existe no grupo, o que vocês acham da lente intraocular? Né? Tem médico que é a favor de colocar os óculos na criança com o elastiquinho aqui na cabeça. Sim. Né? Porque bebezinho, pequenininho, operado com 1 mês, não vamos colocar a lente agora. E a criança ainda esfrega o olhinho, né? Então o risco dessa lente deslocar. Mas assim, não, outros médicos vão emitir um outro parecer. Então cada caso é um caso. Sim. Então, mas e aí, como foi com seu filho? Pô, mas foi com aquela criança. Com a outra criança vai ser diferente. E aquele médico vai avaliar. Então, é difícil esse debate no grupo. Porque nem tudo pode ser falado. Tem que olhar direitinho isso. Aí, o que a gente recomenda? Não é melhor pedir uma segunda opinião? Bom. Aonde você está passando? Em que especialista, né? Como foi esse acompanhamento? Então, a gente sabe até onde a gente pode ir, o que a gente pode falar. Tem coisa que não dá para falar. Porque a gente não sabe, a gente não está ali com a criança, não conversou com o profissional, não sabe o que está acontecendo. Então, o que mais eu percebo que a gente se sente confortável de prestar é uma contribuição emocional. Principalmente emocional, para que essa mãe não desista do tratamento, sabe? Para que ela crie essa resistência, né? Também. Essa resistência quando ela escuta coisas que machucam realmente, né? Que maldade das pessoas, maldade às vezes até da criança, como que faz um negócio desse, né? Xinga dentro da escola, aí a criança sai chorando, não quer voltar para a escola. Então, é importante que a escola assista nesse sentido, que ela tenha esse olhar de como está a criança dentro da sala de aula, como ela está se sentindo, se ela participa do grupo realmente, né? Se ela tem essa interação ou se ela está isolada. Né? E esse tema é tão denso, tão amplo, tem tanta coisa para a gente falar, como eu te falei, sobre bioética, né? Mas sobre o dia a dia, desde que a criança nasceu, antes disso, né? Os testes genéticos e as atualizações. Começo, né? Um meio e um fim para isso dar certo. Mas como você disse, você está estudando, você está evoluindo, né? Para ir para outros lugares. Mas você tem uma bagagem muito grande. Eu vejo assim muita prosperidade para você entregar aquilo que você tem para essas pessoas que precisam de fato, né? E também não só nas famílias no individuais, mas para toda essa, para o mundo todo, para, como fala, para os hospitais, para os professores, para todas essas pessoas que estão ali para poder ajudar, para a política. Falta muito que essas pessoas, ainda que elas conheçam muito sobre isso, como elas transmitem essa informação, como elas falam com essas famílias. Tem que ser de uma forma acolhedora, didática. Né? Tem que tomar cuidado como trata essa mãezinha que está com depressão pós-parto. Entender como é o ambiente familiar. Sim. Entender se essa mãe realmente vai retornar, né? Se ela não precisa de um outro tipo de assistência social, digamos assim. E é muito comum, é muito frequente. Você falou também, Sana, sobre a terapia, né? Eu sou terapeuta sistêmica familiar. Na minha jornada, eu precisei estudar várias áreas. Eu comecei como oratória, né? Depois fui para o coach, a inteligência emocional, fiz vários cursos de inteligência emocional, PNL. Depois eu fui para leitura corporal, leitura facial, microexpressões faciais, a constelação, me especializei em mentalidade adolescente, fiz cursos de neurociência, depois me formei em biologia. Sabe, eu fui vendo cada áreas que foi me levando, como você está fazendo, para poder... e tudo tem uma raiz. Tem. Eu, como terapeuta sistêmica familiar, eu vejo que dentro do sistêmico, você vê que é uma outra área, né? Você está estudando na parte mais profunda lá, médico, né?
No sistêmico, ele mostra muito as raízes, de onde que vem essas questões, por exemplo, com o olhar, com o olho. O mais novo do sistema, que são essas crianças que nascem com alguma dificuldade no hoje, ela está trazendo informações lá de um passado, né? Que aí fala assim, mas não tem ninguém na minha família que tem esse problema. No sistêmico, ele mostra assim, a criança ela vem para alertar aquilo que ficou lá atrás, né? Então ela vem no hoje com algo diferente, né? Mas que já aconteceu lá atrás que ninguém ficou nem sabendo. Porque não tinha essas informações no passado. E aí essa criança vem no hoje, porque uma hora alguém vai ter que pagar essa conta. Exato. Ela vai ter que vir para alguém alertar, para poder alguém ver como aconteceu com você também. Você lembra, né, que eu te falei da bioética, das futuras gerações? Sim. Né, o que uma geração vem trazendo para outra. Exato. Né, de resultado, de promoção da saúde ocular realmente nesse caso. O que a gente vai fazer, porque vai ter um impacto lá na frente. E ainda que você desenvolva uma pesquisa, que você desenvolva esses registros, esses dados, o que você vem trazendo de contribuição, né? Como educação, como formação, até para esses profissionais da saúde. Uhum. Porque vira muito produção em série, né? Despachar o paciente. E tem um ponto delicadíssimo, né? Que eu quero pincelar, assim, à medida que a gente possa aqui, mas a sensação que eu tenho é que há um interesse realmente, né, da indústria farmacêutica, enfim, né, nas doenças, você tá entendendo? O pessoal ganha com colírio, ganha com pomada, ganha com... Quem vai me apoiar nessa causa? Boa você falar isso. Você tá entendendo? Porque eu sempre falo, eu trabalhei 16 anos na área de medicação, tenho o maior respeito, mas o governo, ele ganha em cima dos impostos de medicação, que é o maior que existe. Então, pessoas doentes é melhor, infelizmente. Então, as pessoas que estão consumindo medicação, e tem várias, eu falo sempre também sobre isso, tem o medicamento, o ético, o genérico e o similar, do mesmo produto. O mais caro, aí depois vem aqui no meio, e depois é o baratinho, que resolve tudo. Por quê? E aí, por que aquele mais caro, ele é vendido para uma população na classe A? E aí as pessoas por trás disso, elas não conseguem ver que lá tem campanhas, bonificações, tem muita gente que estão ganhando ali por trás. Então, o melhor hoje, pessoas doentes do que pessoas saudáveis. E, infelizmente, né, você está num lugar que você vai vendo as dificuldades, onde você quer chegar, e pode acontecer de muitas pessoas querer te sabotar. Porque, para quê? Se tem outras, nós vamos ganhar com cirurgia, nós vamos ganhar vendendo óculos, nós vamos ganhar fazendo isso, nós vamos ganhar com lente. Assim como toda especialidade, né? Assim como toda patologia, independente de ser ocular, mas assim... Um exemplo, né? É uma tendência. É para tudo. Então, hoje, você estando aqui é um presente pra gente, é um presente para as pessoas que estão em casa, para a população do mundo todo, que não é só aqui. As dificuldades estão aí e pessoas como você que está em busca, estudando, eu quero te agradecer, tá? Por você fez isso pela sua filha, não desistiu e hoje você está transbordando na vida de muitas pessoas com essa... A Isabela, eu quero que ela escreva um capítulo do livro, né? Porque como paciente, né? Eu acho isso muito importante, a contribuição dela. E... ela é muito valente. Muito. Parabéns pra ela. E eu falei pra ela, olha, o universo sabe o que faz, né? As coisas não aconteceram por acaso. Você veio com uma missão, né? e me entregou esse presente. Sim. Eu acho que é um presente, é uma missão e eu tenho que fazer isso dar certo. Já deu. Mas você tem que escutar o universo, né? Você tem que ter essa sensibilidade, essa intuição, perceber os sinais, as pessoas que estão cruzando o seu caminho... E eu tô sendo muito ajudada nisso. Então, sobre o que você falou agora, eu acho que é o todos nós, né? Porque você me deu essa oportunidade, tem muitas pessoas passando pelo meu caminho, não tem uma pessoa que eu converse que isso não chame atenção. Sim. Que a pessoa realmente ela quer entender e ela quer saber como pode ajudar, porque a gente tá falando de primeira infância, a gente tá falando de um trabalho para criança, né? Isso é muito abençoado, assim, sabe? É uma missão
Você tem que honrar, entendeu? Você não pode dar as costas, você não pode fingir que não ouviu, você não pode fingir que não viu isso. E você percebe por onde você vai andando, as pessoas que vão caminhando juntos, que vão atravessando seu caminho, as pessoas vão entendendo, não, mas espera aí, eu vou te colocar em contato com outra pessoa, que isso aí é importante. Então, já está prestando uma contribuição. Então, isso é uma coisa nossa, né? Eu tô aqui, mas eu sei que muita gente vai passar pelo meu caminho, está passando, passou, fez parte dessa história, contribuiu com o tratamento da Isabela. E essas pessoas também tinham muito que aprender, né? Porque tem muita coisa lá para trás que as pessoas não sabiam. Então, isso tá... E é um momento de acordar para a vida, porque vamos tirar esse egocentrismo de pensar só em si, porque quando nós não estivermos mais aqui, a gente for embora, vai ter essas pessoas, esses adolescentes, essas crianças que estão nascendo. Você vai passando o bastão, né? Então, você vai passando para essas gerações, você vai transferindo essa responsabilidade. Eu acho que todo mundo tem que ir puxando, né? Tem que ter um engajamento. E essas mães, elas fazem isso muito bem, porque elas estão ali cuidando dos filhos, mas elas estão aprendendo e estão ajudando outras mães. Então, é uma coisa nossa, realmente, entendeu? Eu sou uma das pessoas, só que aí a gente tá todo mundo... tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo escutando, né? Qual é o papel dela nesse universo? A gente não tá aqui só para pagar boleto. A gente não tá aqui só, sabe, uma plantinha, Verdade. nasce, cresce, vive. Qual é a nossa contribuição nesse universo? A gente não pode tropeçar nisso e fingir que não tá vendo, né? Falar de contribuição, já deixa seu Instagram, porque é uma contribuição também. As pessoas vão lá, vai lá no Instagram da Suzana, deixa seu Instagram pro pessoal de casa já começar a te seguir. Tá, é Suzana Matos. Ele tem underline na frente, antes do S e no finalzinho também. Suzana Matos. Suzana Matos. Com T só. Suzana com Z, Matos com T só. Tá tudo lá na sua bio? Tem onde te achar, seu sim. WhatsApp? Tem sim. Eu quero te agradecer, tá? O nosso tempo, ele passa muito rápido aqui. Eu ficaria aqui um tempão com você. Eu queria só te falar uma coisa rapidamente. Você lembra de um filme chamado Corrente do Bem? Lembro. Você lembra? E me ocorreu, tava tentando lembrar o nome desse filme, mas eu acho que é isso, né? Acho que a gente tá aqui numa corrente do bem. Sim. Tá todo mundo se ajudando. Então, isso vai continuar. A gente vai sair daqui melhor. Eu tenho certeza que a gente vai transformar a vida das pessoas. E a gente vai continuar. A gente vai sair daqui, a gente vai estar lá fora ainda discutindo isso daqui, ainda vai contar para outras pessoas. Então, não acaba aqui. Já comecei a pensar em quem te indicar, né? Que pode que a gente pode falar. E é sobre isso mesmo. Lucas, traz uma lembrancinha aqui pra minha querida maravilhosa, porque o Pode Cancelar, ele dá um mimo pro nosso convidado. É um mimo pra você lembrar desse momento, tá? E eu quero te agradecer demais pela sua presença. E não vai ter fim, nós vamos estar junto. Se você precisar, pode contar comigo. Vamos cuidar dessas crianças, dessas mãezinhas também, né? Obrigada, Lucas. Ó, esse aqui é o mimo do Pode Cancelar. Vou levar pra Isabela. Pronto, aí, Isabela, um presente pra vocês. E eu quero brindar esse momento com você. Gratidão por você ter aceito esse convite, por estar aqui comigo. Viu? Muito obrigada pelo Deus presente. abençoe. E o presente é estar aqui mesmo. Adorei conhecer toda a equipe, todos vocês. Incrível. Que linda, gente. Olha, obrigado. Ficam com Deus. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Que linda.